Nós temos estado a falar acerca deste tema do Reino de Deus e principalmente nós temos estado a focar nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, em que Jesus ensina-nos como é que nós devemos proceder, agir dentro do Reino de Deus. E nós falamos acerca de vários temas desde o início de abril até agora e em Mateus 5, versículo 13... Jesus está a declarar a identidade sobre aquela vasta multidão que estava perante ele. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 5, versículo 13. Eu sei que eles vão passar ali atrás, também para nos auxiliar. Jesus, antes de ser crucificado, então antes de abrir o caminho para ver salvação, para ver conversão, Jesus, na sua primeira pregação, ele declara algo que talvez é algo profético, porque ainda não houve salvação. Ele declara a identidade dos seus seguidores, mesmo antes de haver salvação. Antes de haver perdão dos pecados, a confissão, ele declara a identidade dos seus seguidores. E diz assim: vós sois a sal da terra. Se o sal for insípido, quem há que salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus está a dizer que tu és sal, tu és luz. Jesus usou aquele exemplo das coisas mais corriqueiras, mais básicas da vida: luz e sal. Hoje de manhã, a razão que nós estamos aqui tão próximo, para quem chegou mais atrasado, é porque nós tivemos um aviso da parte da EDP, assim, muito em cima da hora. Eles não avisaram previamente, como é normal, mas avisaram hoje de manhã às 9:45 da manhã, que vão desligar a luz durante 20 minutos, aqui toda na zona. Então, para evitar qualquer disparo de energia e estragar o nosso material de som, nós optamos por fazer a primeira parte do culto acústico. Por isso nós convidamos para chegar mais próximos, para não estar a esforçar tanta voz e todo o equipamento, para ser mais fácil de ouvir, não é? Entretanto, depois a EDP disse: não, já fizemos o que nós tínhamos que fazer, o resto vai ser feito à noite. Ok, glória a Deus. Luz. Luz faz falta. Hoje em dia nós estamos habituados a ter luz artificial. Lá naquela altura não havia este luz elétrica, havia tudo velas e era muito girada à volta da luz do sol. Quando o sol se punha, a pessoa deitava, dormia. Quando o sol se levantava, a pessoa levantava-se e ia trabalhar. Havia tudo muito a girar à volta da luz do sol. Quando Jesus disse que vocês são a luz do mundo, ele está a falar acerca de um fogo que as pessoas usavam para iluminar toda a casa quando a luz do sol se baixava. Quando Jesus disse que, ok, vocês são a sal da terra, lá naquela altura também não havia refrigeração. Não havia frigoríficos, não havia forma de conservar os alimentos durante muito tempo. Eles usavam muito sal para conservar os alimentos, tal como nós fazemos salgar o bacalhau para aguentar muito tempo, para que podemos comer o bacalhau bom, não é? É a mesma coisa, eles faziam isso com toda a comida. Mas também era usado para salgar, para temperar a comida. Sal era algo que entrava dentro da comida para trazer o sabor para fora e para trazer algo diferente à comida. Agora vamos lá pensar. Jesus disse que nós somos sal. Diz ao teu vizinho: tu és sal. Natan, tu és sal. Sal é algo que tem que entrar dentro para trazer algum efeito. Se eu guardo sal no meu bolso, não tem efeito nenhum. Se eu guardo sal aqui em cima da mesa, não vai ter efeito nenhum. Tem que pôr sal na comida, tem que salgar a comida para trazer efeito à comida. Vamos lá pensar. Eu sou sal, tu és sal. Nós somos sal. O que significa é que, ok,
Antigamente pensava-se que nós precisamos de manter a nossa santidade, a nossa pureza espiritual, estando isolado do mundo à nossa volta. Vamos lá pensar assim, ok, nós somos sal, vários sais juntos, se é assim que se diz em português, vários sal juntos, nós somos pequenos bocados de sal, vamos lá pôr tudo num saleiro, não é? Agora, se nós estamos todos juntos no saleiro, qual é o bem que vai fazer ao mundo à nossa volta? Se estamos todos juntos. Jesus, quando está a dizer que tu és o sal da terra, significa que tu tens que estar lá dentro, não para ser insípido, não para ser conformado com a terra onde tu estás, com as culturas, com a forma, com a filosofia, a forma de gerir a vossa língua, a forma de gerir as vossas finanças, a forma de gerir a vossa mente. Não é para ficar insípido ou ser igual a... Vocês têm que estar lá dentro, mas para trazer algo de bom quando estás lá dentro. Tu és o sal da terra. Luz, tu és a luz do mundo. Isso pode até parecer um bocado de heresias, porque Jesus até próprio disse que eu sou a luz do mundo. E depois Jesus disse que tu és a luz do mundo. Como é que é possível que nós podemos ser a luz do mundo, ou a luz do mundo à nossa volta? A luz aponta o caminho, a luz expõe o que está escondido, a luz também traz vida. Plantas vivem quando há luz. Quando há escuridão, a maior parte das plantas não conseguem viver. Eles precisam da luz do sol para haver vida, haver aquele fotossíntese para haver vida. É a mesma coisa connosco. Nós somos não somente sal, que nós temos que estar no meio da sociedade, mas não ser conformado com a sociedade, mas transformar a sociedade. Ao mesmo tempo, nós temos que ser a luz, expondo mentira, expondo engano, expondo corrupção, também apontando o caminho, dizer, é por aqui. A palavra diz em Salmo 119 que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Então nós guiamos o nosso caminho através das verdades que existem na palavra de Deus. Então se nós somos a luz, nós temos que dizer, ok, o caminho é esse. Talvez o mundo todo à nossa volta está cheio de desespero, falta de esperança. Não, eu tenho a esperança. A esperança existe na minha fé em Cristo. Entendem como é que é possível somos sal da terra e luz do mundo? Jesus também, mais para frente, na sua revelação que deu aos seus apóstolos, depois em 1 de Pedro, também no livro do Apocalipse, não somente ele indicou que nós éramos o sal e a luz, ele depois vai mais longe e diz que vocês são reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Em Apocalipse fala acerca de reis e sacerdotes. Agora, esses são termos em que nós não usamos. Hoje em dia nós usamos primeiro-ministro, presidente, juiz. Nós não usamos reis e sacerdotes. Não faz parte da nossa cultura portuguesa. Naquela altura, os reis e os sacerdotes eram pessoas em posição destacada para trazer governo. Em tanto uma área política e governamental como a área espiritual. Um rei era alguém que era tirado do meio do povo para governar o povo. Em que no livro de Deuteronômio, antes de haver reis, em que Jesus era o governo sobre Israel, era uma teocracia em que não havia uma monarquia, não havia um reinado de reis em Israel, Deus indicou como é que eles deviam gerir esta coisa de reis, porque ele sabia que o povo de Israel ia querer um rei. Em Deuteronômio 17, versículo 14 a 19, diz que quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e possuís e nele habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentro dos teus irmãos porás rei sobre ti, e não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja dos teus irmãos. Então está a explicar, quando entrares na terra, vocês vão ver reinados à vossa volta, reinos à vossa volta, e vão ver que eles têm reis. Vocês não têm reis, vocês têm um sacerdote que faz a ligação, a intercessão entre vocês e mim, e eu sou o vosso rei. Mas vocês vão querer ter reis. Agora ele está a dizer que isso não é mau. Isso vai acontecer.
Mas escolha alguém que seja alguém dentro de vós, do vosso povo. E depois ele diz assim, em versículo 16, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar para o Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Então, versículo 16 fala acerca do primeiro ponto, a primeira característica de um rei. Se nós somos sal da terra, luz do mundo, nós também somos reis e sacerdotes. Eu vou criar um paralelo em que eu acho que isto faz sentido para mim, este paralelo em que se nós dizemos que nós somos sal, é muito parecido com a mesma função de um rei. Um rei tem que ser escolhido de alguém dentro do povo, dentro de alguém que faz parte daquele povo, não pode ser escolhido do outro povo para governar sobre o povo de Israel, tem que ser alguém escolhido dentro do povo. E depois diz que não multiplicará para si cavalos. O que isso quer dizer? É que não busca para si próprio poder. Em outras palavras, seja um servo do povo. Não busca poder político, poder para ti mesmo. Quando nós somos sal da terra, somos reis nesta terra, nós estamos dentro deste mundo, dentro desta terra, mas não é para buscar poder para nós mesmos. Hoje em dia, no mundo empresarial, é fácil nós trabalharmos para buscarmos poder, influência, um nível de sucesso mais elevado para exercer a nossa influência sobre outras pessoas de uma forma dominante. Deus está a dizer que tu és um rei, tu és sal. Não buscas poder para ti mesmo. Não buscas o sucesso para a tua própria glória. E depois ele continua a dizer, mais uma referência em versículo 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Assim também, que quando se assentar sobre o trono, o seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro de que está diante dos sacerdotes levitas, e terá consigo, e nele lerá os dias todos da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e os estatutos para fazê-los. Aqui há 2 pontos. Primeiro, não busca mulheres. Mulheres não são más, vocês mulheres... maravilhoso, não é? Não estou a falar acerca disso, mas no mundo, quando nós estamos a viver no mundo, Deus está a explicar como é que nós devemos ser sal sem perder a nossa capacidade de influenciar as pessoas à nossa volta. Primeiro é não buscar o poder para o nosso próprio proveito. Segundo é não buscar o prazer de um mundo à nossa volta, prazer dos olhos, prazer da carne, prazer da nossa própria vida, não buscar isso para o nosso próprio proveito. Deus nos criou para ter prazer numa aliança matrimonial, mas não é para dar ali, a buscar prazer em todos os lados. Hoje em dia, cada um de nós podemos buscar prazer em tantos lados diferentes, sem até ter ligação com uma pessoa física. Em outras palavras, Deus está a dizer, mantém os teus olhos consagrados, santos, para mim. Tu estás no meio do mundo para ser sal, ser uma influência, ser um rei nesta terra, uma rainha nesta terra, mas não deixas ser levado pela busca de poder, busca de prazer, mas também diz que mantém a minha lei contigo sempre. É a terceira característica de um rei, ou de alguém que é salgado no reino de Deus. Mantém a palavra de Deus contigo. O rei tinha que agarrar naquele Pentateuco, que eram os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele tinha que agarrar naquela lei, ele tinha que transcrever aquela lei por ele próprio, na sua própria letra. Era uma tarefa que Deus deu ao rei para transcrever a lei de Deus e depois guardar isso com ele, mas não no bolso, mas no coração. E depois ler essa lei todos os dias, para que o seu coração mantivesse naquele lugar do temor ao Senhor, respeito, reverência à autoridade sobre a sua vida. Terceira característica de alguém que é um rei, um influenciador nesta terra,
trazendo o reino de Deus para dentro dos reinos da terra, é quando tu andas cheio da palavra de Deus, quando tu conheces a palavra de Deus. A palavra de Deus não é algo somente uns versículos bons, mas são a tua vida. É algo que tu alimentas com isso. Diariamente estás a ler a palavra de Deus. Por favor, irmão, se tu não tens o hábito de ler a Bíblia diariamente, cria esse hábito. É um hábito fundamental para a tua vida. Mas eu não entendo nada da Bíblia. Começa no livro de João. É o livro que eu acho que é mais fácil compreensão. Começa num sítio mais fácil. Mas lê todos os dias um trecho da Bíblia. Deixa isso entrar no teu subconsciente. Deixa isso mudar os teus pensamentos. Isso vai guardar-te para manteres um influenciador nesta terra. Amém? Ok, mas depois Jesus também disse que nós somos a luz. E eu disse que o paralelo entre luz é o sacerdote. Naquela altura, os sacerdotes eram levantados, separados de todas as tribos de Israel. Israel tinha 12 tribos naquela altura. E uma daquelas tribos era o tribo de Levi. São os levitas que eram separados, nem tinham terreno físico para habitar, mas estavam sempre perante o templo, não tinha herança, não tinha terreno, não tinha sítio para eles dizer, não, esta é a nossa parcela, mas eram os sacerdotes perante Deus. Um sacerdote era alguém que ficava em intercessão. O que é intercessão? Estás aqui e depois, anda cá. Estás aqui, imagina que a Natan é a vontade perfeita de Deus, imagina que o Allison é este mundo onde nós vivemos, e o intercessor fica aqui no meio, faz esta ponte de ligação e diz, ok, eu quero trazer a vontade de Deus, manifesta aqui na vida do Allison, então eu vou receber isso e vou manifestar. É ficar aqui no meio, fazer ponte. Um sacerdote fazia isso. Ficava na brecha, ficava no meio das duas realidades, ficava no meio da realidade de Deus Santo, Poderoso, e depois entre o resto das tribos, das 11 tribos de Israel. Por isso que os levitas tinham a tarefa de agarrar nos sacrifícios os bodes, os carneiros, todos os sacrifícios que o povo trazia, por causa do pecado do seu coração, por causa das mentiras que eles falaram, por causa da carnalidade, por causa da forma que eles viviam, que não era uma forma completamente santa, tal como hoje em dia nós não temos uma vida completamente santa, mas os levitas agarravam e frequentemente o povo chegava ao tabernáculo, lugar onde Deus habitava, Deus visitava o povo e agarrava tanto no povo como também no sacrifício e ficava a dizer, Deus, toma este sacrifício com símbolo do pecado deste povo. Eu vou sacrificar este animal sobre o altar. Símbolo de um sacrifício para pagar esta dívida, para pagar esta ofensa, este pecado. Era um intercessor para que o povo recebesse o perdão de Deus. Quando Deus diz que nós somos a luz do mundo, somos os sacerdotes nesta terra, não significa que, como nós somos sacerdotes, ficamos dentro do templo ou do tabernáculo isolado de todo o resto, porque nós somos mais santos do que qualquer outro. Não. Nós somos os intercessores nesta geração. Quando nós vemos corrupção à nossa volta e dizer, Deus tem misericórdia deste povo. Quando nós vemos que está a ser passado leis que não são de acordo com a vontade de Deus, Deus tem misericórdia nesta nossa nação. Deus clama por tua misericórdia. Deus traz a tua verdade nesta nação. Deus quer que esta lei seja revogada e que nós podemos ver a tua verdade manifesta, que haja homens e mulheres santos no governo. Isto é intercessão. Nós não ficamos indiferentes à corrupção da sociedade, não ficamos indiferentes à mentira das pessoas à nossa volta, não ficamos indiferentes à imoralidade à nossa volta, mas nós declaramos com ousadia que é chegado o reino dos céus. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Tu és um rei nesta geração. Tu és um sacerdote nesta geração. Alguém que fica na brecha,
mas alguém que também governe, trazendo o reino de Deus para este mundo. Amém? Quando nós depois vemos, nós podemos depois dizer, mas isto é muito bonito, mas depois houve uma mudança drástica no ciclo, no rumo da Bíblia, em que chegou o livro de Atos. Pois como é que nós explicamos o que acontece de Atos até Apocalipse? Atos vem, o Espírito Santo sobre o cenáculo, 120 pessoas sensivelmente estavam reunidos. O Espírito Santo vem, eles são cheios de poder de Deus e há algo que acontece em que nasce algo que nós chamamos de igreja, que é algo diferente de que um rei, é algo diferente de que uma tribo sacerdotal, de que pessoas sacerdotais, nasce algo diferente. É que é a igreja, em que nós podemos ver que esta expressão de igreja, ou no termo original diz eclesia, é mencionado 115 vezes só no Novo Testamento, explicando a igreja. O que é este termo significa de igreja? Não são as paredes, não é um templo, um catedral, uma paróquia, não é um espaço físico, são pessoas. Esse termo eclesia veio do termo grego e depois passou para o romano também, em que o governante era enviado para uma terra conquistada. Aquele governante era chamado um apóstolo, alguém enviado para uma terra conquistada. E depois aquele apóstolo, representante do império, que estava a governar sobre aquele grande terreno, juntava algumas pessoas de influência daquela cidade, daquela província, daquele grupo de pessoas, chamavam essas pessoas para fora para poderem trazer ordem, governo, de acordo com as orientações do imperador. Então o apóstolo juntava e esse ajuntamento, essa congregação chamava-se eclesia. Um ajuntamento de pessoas que eram chamadas para fora para trazer ordem e governo de um reino superior naquela cultura. Jesus, quando ele ensina acerca do reino de Deus, ele usa estes princípios. Tu és sal, tu és luz. Ele depois agarra nisso e diz que tu és um rei, tu és um sacerdote. E depois ele agarra em palavras que eram usadas pelo Império Romano. Quando Pedro depois diz que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele diz que sobre ti edificarei a minha igreja, a minha eclesia. Ele usou um termo não hebraico, mas um termo grego e romano, para explicar o seu reino. Talvez isso era algo que chocava o povo hebreu naquela altura. Como é que Jesus, supostamente o Messias, está a usar um termo pagão, um termo que não tem nada a ver com a nossa cultura para explicar o seu reino? Porque talvez eles estavam habituados que, não, este reino é um reino destacado, super santo, isolado de todo o resto, incontaminável com o mundo à nossa volta. Mas Jesus usou o termo eclesia. Não, é alguém que vai lá para dentro e depois é chamado para um lugar de trazer uma influência de um reino superior para o lugar onde está. Jesus disse que é sobre... E ele depois usa essa expressão, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, a sua eclesia. Então, quando Jesus diz que nós somos o sal, nós somos a luz, nós somos os reis, somos os sacerdotes, mas nós também somos a igreja, significa que cada um de nós somos chamados para fora da sociedade onde nós estamos, não para estar distanciado da sociedade, mas para estar dentro da sociedade, trazendo o sabor do reino. Trazendo a salgar a zona onde nós estamos, a cultura onde nós estamos, influenciar, trazendo a luz, trazendo a ordem, trazendo o reino de Deus manifesto. Tu és essa influência. Tu podes trazer essa mudança. A igreja não é um prédio. Quando nós dizemos, eu vou à igreja, tu não estás a ir para um prédio, se bem que nós estamos a reunir dentro de um prédio, mas nós estamos a juntar como igreja. Nós somos a igreja. Então, nós podemos pensar um pouco mais.
Se nossa ideia, talvez até agora, tem sido, ok, eu vou à igreja, que significa naquele momento em que eu vou à igreja, que eu dirijo-me à igreja, domingo de manhã, ok, eu vou sair de casa e vou começar a santificar-me, purificar-me, para que aquele momento de igreja seja um momento em que eu sou completamente separado, incontaminado com este mundo, santo e puro. Sai da igreja, sai daquele lugar santo e eu consigo assumir uma identidade imune, uma identidade pecadora. Eu posso ser um mentiroso, posso ser corrupto, posso ser o que eu quiser ser, porque eu vou para a igreja e não sou a igreja. Tem que haver uma mudança na nossa identidade em que nós dizemos que eu sou a igreja. Que significa que onde nós estamos, nós trazemos a igreja. É? Por isso que Jesus diz que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Porque nós estamos a representar a eclesia, o governo do Rei dos Reis, no sítio onde nós estamos. Imagina juntar com 2 ou 3 pessoas no teu trabalho e orar em conjunto. Declarar que é chegado o reino dos céus para aquele sítio. Outro dia estava a falar com a minha filha e ela estava a dizer: pai, eu gostava tanto na minha escola de juntar algumas pessoas só para orar lá na escola. Eu disse: Lara, boa, é isso mesmo. Tu és igreja. Quando tu vais para a tua escola secular e juntas pessoas da mesma fé, talvez não fazem parte da mesma congregação, que nós chamamos que é a mesma igreja, mas fazem parte da mesma eclesia, a mesma família, junta essas 2 ou 3 pessoas e declara que é chegado o reino dos céus. Vocês vão ver uma mudança de ambiente dentro da vossa escola. É isso que é a igreja. Nós temos pensado que a igreja é somente aquele tempo em que nós cultuamos ao Senhor em conjunto, mas a igreja somos nós. Diz a pessoa que está ao teu lado: a igreja és tu. Tu és a igreja. Tu és a igreja. Significa que onde tu estás, quando tu estás no navio, tu és igreja. Quem não sabe, o Ruben anda muito em navios. Anda muito na marinha. E onde ele está, ele é a igreja. Que significa que não é só porque ele está ao lado da noiva linda dele que ele tem que portar bem. Significa que quando ele está no meio das camaradas todas, no meio dos outros marinheiros todos, quando ele atraca num sítio, numa terra longe daqui, não é aquela filosofia como nós vemos nos filmes. O que é que acontece em Vegas, fica em Vegas. Não tem nada a ver com isso. Se nós somos igreja, não há Vegas para ninguém. Onde nós estamos, nós trazemos o reino dos céus. Não há um lugar em que nós podemos dizer: ok, aqui eu posso ser um pecador. Aqui eu posso fazer o que eu quiser fazer. Não, tu tens uma nova identidade. Já não és um filho das trevas, um filho deste mundo. És um filho de Deus. És um filho de Deus. Tens uma nova afiliação, uma nova identidade. Tu és um completamente diferente. És um rei e um sacerdote nesta geração. Onde nós estamos, nós trazemos a influência do rei. Tu és sal. Tu és luz. Significa onde tu estás, qual é a influência que tu estás a trazer. É uma influência insonsa. Pessoas nem sabem que és cristão. É aquele cristão que é undercover. Como é que dizem em português? Disfarçado. Um cristão disfarçado, que usa o bigode e está ali com o chapéu. Ninguém sabe o que está a passar. Eu sou um detetive, só queria ver. Não, tu és um influenciador. Tu és sal. Tu és luz. As pessoas, quando tu entras na sala, têm que perceber que há alguma coisa diferente. Eu trabalhei durante muito tempo no meio secular e houve alguns momentos em que as pessoas chegavam ao pé de mim e diziam: Seth, eu não entendo o que se passa. Quando tu estás cá, eu sinto uma paz, eu vejo uma aura à tua volta. Expressões que as pessoas que não conhecem Jesus usam muito. É uma aura, uma luz à tua volta. Eu disse: glória a Deus.
Glória a Deus. Deus está a influenciar, não sou eu, mas é o Espírito Santo que está dentro de mim, que está a influenciar, está a salgar o ambiente onde eu estou. Isso é a nossa função. Mas para isso nós temos que realmente levar a sério a nossa tarefa. Tal como Deus orientou os reis, por favor, não busca o poder para o teu próprio proveito. Por favor, não busca as mulheres para o teu próprio prazer. Por favor, anda com a minha palavra todos os dias. Leia a minha palavra todos os dias. Essas são formas em que nós mantemos a nossa influência do reino de Deus em nós, para nós governarmos. Trazemos influência do rei no sítio onde nós estamos. Se nós dizemos, mas ninguém nota que eu sou cristão. Como é que está a tua vida de oração? Tu oras? Como é que está a tua leitura da palavra? Tu lês a palavra? Tu tens uma Bíblia? Não tens uma Bíblia? Fala comigo no fim, eu vou oferecer-te uma Bíblia. Porque é obrigatório cada crente ter uma Bíblia. Nós precisamos de ter a palavra de Deus sempre connosco. Tem que ser a nossa âncora. Tem que ser aquilo que nós usamos para firmar a nossa vida. Nós precisamos de ler a palavra de Deus todos os dias. Há 3 hábitos que eu digo que são hábitos de um crente. Hábitos de alguém que leva a sério a sua fé. E vocês podem dizer, é ofertar. Não, não é. Vocês podem dizer, é ir à igreja. Não, não é. 3 hábitos de um cristão. Oração. O que é oração? Falar com Deus. Falar com Deus. Envolver Deus em cada situação da tua vida. Falar com Ele. Deus, recebi esta conta, não sei como pagar. Deus, eu entrego a minha vida para Ti. Tu és a minha confiança. Orar constantemente em oração. Ora. Envolve Deus antes de envolver outra pessoa nesta terra. Antes de envolver a tua esposa, antes de envolver o teu médico, antes de envolver o teu gestor financeiro. Envolve Deus na tua vida. Oração. Leitura da palavra. Ler a Bíblia. Obrigatório para um crente. Se és crente e não lês a Bíblia, eu ponho um grande ponto de interrogação acerca da tua fé. Se tu não tens o entendimento da palavra de Deus, como é que tu podes saber qual é que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é manifesta na sua palavra. Por isso que tens que ler a Bíblia. Nós temos de ser um povo que lemos a Bíblia. Por isso que nós temos na placa desta congregação é Logos, que significa palavra de Deus. Comunhão é a comunhão dos santos. A nossa vida em conjunto. Cristã, Cristo-cêntrico. Logos, comunhão cristã. A leitura da palavra de Deus é fundamental. Pastor, há mais um? Sim, há 3. Há 3. Esta é uma área que muitas vezes é uma área esquecida. E talvez até vou ensinar um pouco mais em outras semanas. Mas é o jejum. Jejum. Jesus, quando ensinava aos seus discípulos, diz quando vocês orarem e quando vocês jejuarem. Não significa se vocês orarem e se vocês jejuarem. Significa que muitas vezes nós oramos e lemos a Bíblia sem orientação de Deus, sem dizer a Deus, eu devo orar. Não, claro que nós devemos orar. Devo ler a Bíblia? Claro que nós devemos ler a Bíblia. Mas depois nós muitas vezes não jejuamos porque nós estamos à espera de uma orientação divina e dizer, tu tens que jejuar agora. Não. Tem que fazer parte da nossa vivência cristã. Jejum. O que é jejum? O original da palavra significa tirar alimentos, tirar comida. É não comer. Jejum é não comer. Então, se não tens o hábito de jejuar, de retirar alimentos para o teu sustento, a tua fé é fraca. Porque nós temos de ser pessoas que lemos, oramos e jejuamos. São hábitos, práticas. Não deves esperar que eu convoque um jejum da igreja, um jejum coletivo para vocês jejuarem. Deve fazer parte da vossa vivência cristã de ser um homem, uma mulher que jejua, que separa a tua vida para jejuar, que dizer, não, eu não vou alimentar-me. Porquê? Porque eu vou orar. Eu vou buscar mais a Deus. Não é para ficar com o corpo mais bonito para o verão, para ficar melhor. Não. É para buscar a Deus. Jejum não é uma dieta. Jejum é uma vivência de abstinação, de tirar os prazeres deste mundo para buscar Deus.
Nós podemos perguntar então, e essa é uma grande questão hoje em dia, especialmente depois da pandemia, em que houve muito este ensino acerca da igreja, nós somos a igreja, não é? Que nós somos, cada um de nós, a igreja. E é uma revelação muito grande, é uma revelação que transformou e está a transformar o mundo cristão. Dizer que tu és a igreja. Mas depois há um engano que entra logo a seguir ao aceitar essa revelação, que é uma revelação de Deus, que nós somos a igreja. O engano é que se eu sou a igreja, individualmente, então eu não preciso de congregar, de juntar com os outros crentes, porque eu sou a igreja. Isso é um engano de tamanho enorme, porque há um poder muito grande quando os cristãos se juntam, quando os filhos de Deus se juntam. Qual é a vantagem de congregar, Alison? Pastor, sozinho é difícil, né? Coletivo. É como ir ao ginásio, não é? Sozinho é muito difícil ir ao ginásio, mas se tens um parceiro para ir contigo ao ginásio, para treinar contigo, é mais fácil. É muito difícil crescer em fé, crescer na vida espiritual sozinho. É aquele estímulo partilhado uns com os outros para nós crescermos em conjunto. É uma das grandes verdades. Porque é que nós congregamos? Alguém quer também partilhar porque é que a congregação é importante? Ruben, porque é que é importante juntarmos? Alguém quer ajudar o Ruben? Mateus, queres ajudar? O que é importante congregar? Criar laços entre os irmãos. Relacionamentos? Muito importante. Relacionamento. Quando em Eclesiastes fala acerca do relacionamento, muitas vezes nós usamos estes versículos como base para um casal, um matrimónio, não é? Mas diz que quando um está fraco, o outro levanta, quando um está frio, o outro aquece. Uma corda de 3 dobras é dificilmente partido, não é? Pode ser usado para matrimónio, e muitas vezes é usado para descrever um casamento, mas é também o relacionamento que existe dentro da comunhão dos santos. Quando um cai, nós dizemos, bora lá. Estás distraído hoje, não estás a ler a Bíblia? Bora lá. Quando um está frio, está isolado, diz, não, eu vou-te aquecer, eu vou-te consolar. Quando nós vivemos nesta comunhão dos santos, não somente nós estimulamos um ao outro para crescer, mas também nós somos mais fortes. Há uma comunhão, há relacionamentos. Hoje em dia é um dos grandes males desta geração, que há poucos relacionamentos. É mais fácil lidar com o ecrã do que lidar com uma pessoa. De ter uma conversa, de falar com alguém, olhar nos olhos, ter um relacionamento com alguém. É muito difícil hoje em dia para esta nova geração. Mas a beleza da comunhão dos santos é que nós podemos ter relacionamentos. E relacionamentos que são relacionamentos familiares. São talvez até mais fortes do que um irmão de sangue. Eu tenho homens de Deus que eu caminho com eles, que para mim são mais íntimos do que o meu irmão de sangue. Porque eu caminho, eu luto em conjunto, batalhamos em conjunto, nós crescemos em conjunto, choramos em conjunto, rimos em conjunto, celebramos em conjunto. E são homens que são mais próximos, mais íntimos do que o meu irmão de sangue. Quando nós estamos nesta comunhão dos santos na igreja, é a família espiritual, em que Deus dá-nos pessoas, em que nós podemos crescer em conjunto, em que nós podemos dizer, ok, como dizem em português aqui de Portugal, bater bola em conjunto, é partilhar ideias, dizer, ok, eu não vejo dessa forma. E pessoas, para mim, é uma riqueza enorme, crescer com pessoas que têm diferentes ideias, diferentes pontos de vista que eu tenho, porque eles ajudam-me a ver de uma outra forma. Essa é a beleza de estar numa comunidade, numa igreja. Quando nós estamos em conjunto, há um crescimento, há uma comunhão, há uma família,
mas também há uma influência. Eu não estou a falar acerca de... Hoje em dia nós desejamos todos, nós vimos muito na internet, igrejas com grandes som, grande luz, milhares e milhares de pessoas dizem, eu quero isso. Mas quando nós estamos em conjunto, a edificação que acontece cá dentro, a vida que é partilhada cá dentro, aumenta a nossa capacidade de influência no mundo à nossa volta. É como, em vez de agarrar num grãozinho de sal e pôr aqui, aquilo talvez vai passar assim despercebido naquele prato, mas agarrar aqui num saleiro e derramar o sal em cima, vai realmente salgar a comida. É a mesma coisa quando nós estamos em conjunto com uma congregação, nossa capacidade de influenciar o mundo à nossa volta aumenta de uma forma exponencial, só por causa da comunhão. Porque nós conseguimos influenciar muito mais juntos do que separados. Há um versículo que diz que nós podemos afugentar 1000 sozinhos, mas como outra pessoa podemos afugentar 10.000. Imagina a proporção da influência. Aumenta, multiplica, não é somente um somatório, não é somente, tu influencias 2.000 porque são 2 pessoas. Não, 2 pessoas afugenta 10.000 pessoas. Há um incremento muito grande da capacidade para influenciar só por causa da comunhão. A igreja és tu. Tu és a igreja. Jorge, tu és a igreja. Quando tu falas com os teus amigos, com os teus colegas do quarto, tu estás a trazer o reino de Deus e estás a fazer um bom trabalho. Trazer esses teus amigos aos encontros de homens é um trabalho excelente que estás a fazer, porque tu estás a ser sal. Tu estás a influenciar. Para quem não sabe, Jorge tem estado a trazer frequentemente, todos os meses temos encontros de homens e o Jorge traz 2 homens cada vez. É um colega de casa e um vizinho de rua. Traz para a igreja. Tremendo. Tremendo o que é que ele está a fazer. Ele está a ser sal. Ele está a ser luz. Está a trazer outros, influenciar outros com um reino que é superior a este reino onde nós vivemos. É isso que é a igreja. Tu és a igreja. Quando tu fazes isso, é tremendo. Também, quando tu estás aqui no nosso meio, é tremendo, é fantástico. Congregares connosco cada semana é fantástico. Eu sei quando tu não estás. Eu sinto diferença quando tu não estás. Porque a influência que trazes incrementa a influência do Rei aqui neste meio. Cada um de nós, quando nós decidimos congregar, quando nós dizemos, eu vou sair da minha casa, do meu conforto, eu não vou à praia, não vou ao shopping, não vou fazer compras do mês, não vou, eu vou para a igreja, eu vou ser a igreja com os meus amigos, com os meus irmãos, com a minha família. Nós incrementamos, multiplicamos a influência do Rei aqui nesta terra. Se um afugenta 1000, 2 afugentam 10.000, faz a matemática, Érica, ajuda-me com isso. Eu não sei quantos é que nós estamos aqui, mas talvez 50. Imagina a influência de 50. Se a multiplicação é exponencial dessa forma, imagina a influência para o reino de Deus nesta sociedade onde nós estamos. Mas isso só acontece quando nós levamos a sério a nossa fé. Quando não é somente uma rotina dominical. Não é somente uma escola dominical. Não é somente um momento de culto religioso. Há uma liturgia. Mas é uma vivência. Quando nós dizemos, eu sou sal da terra. Eu sou a luz. Eu vou mudar o mundo à minha volta. Eu vou transportar a glória de Deus. E eu vou juntar com os meus irmãos, porque é fundamental juntar contigo, Flávia. É fundamental. Para mim é uma prenda, é uma honra tão grande ter-te na família e juntar contigo, congregar semanalmente. É uma honra. Tu acrescentas valor à minha vida e também à vida de todas as pessoas que estão aqui. Porque quando nós reunimos, há um aumento da glória de Deus. Por isso que em Hebreus diz que não deixais de congregar como é o hábito de muitos. Isto foi escrito há 2000 anos atrás.
Hoje em dia acontece a mesma coisa, em que há um hábito muito grande de ficar em casa, porque a qualidade da transmissão em casa é tão boa, em que nós podemos ver um louvor de pessoas que nós conhecemos, nós podemos até ver louvor de pessoas que nós não conhecemos, mas gostamos da sua sonoridade. Nós podemos ver e podemos acompanhar talvez 30 igrejas numa manhã, 30 congregações, 30 cultos. Mas ser igreja é completamente diferente. Tu tens que deixar que aquilo entre no teu coração. E depois nós temos que dizer, não, eu abraço isso. Eu vou ser igreja também. Eu não somente sou igreja na minha individualidade, sendo aquele grãozinho de sal no sítio onde eu estou, mas eu sou a igreja. E nós vamos salgar esta terra. Nós temos que ter essa mudança no nosso entendimento, porque nós somos sal. Nós somos luz. Isso é o reino de Deus. O reino não é somente princípios que mudam a nossa forma de pensar, mas transforma a nossa identidade. Transforma quem nós somos. Em que não somente transforma quem nós somos ao olharmos para Deus, mas transforma quem nós somos ao olharmos para quem congrega conosco. Em que nós conseguimos olhar nos olhos e dizer, uau, graças a Deus. Porque nós somos irmãos. Nós lutamos em conjunto, crescemos em conjunto, rimos, choramos, celebramos em conjunto. É uma vitória ver casamentos a serem reconciliados, construídos, porque hoje em dia casamentos não estão a ser construídos, estão a ser desfeitos. E ver isso acontecer no nosso meio é uma vitória. Ruben, ao decidir casar, é uma vitória para esta geração. Nós celebramos contigo. Porque tu estás a romper o status quo com o reino de Deus. Tu estás a brilhar com a luz de Deus. Somente através da decisão que tu e a Núria estão a fazer. As coisas que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, têm que refletir quem governa sobre a nossa vida. Quem é o rei da nossa vida? Se é o rei dos reis, que governa sobre o reino dos céus e governa sobre a nossa vida, então nós temos que mudar tudo. A forma que nós gerimos dinheiro, a forma que nós gerimos tempo, relacionamentos, a forma que nós gerimos tudo. Tem que ser gerido debaixo do Rei dos Reis. Amém?